Então, Leonardo, eu tive essas ideias de perceber oportunidades que existiam e na época tinha muito pouco material, mas eu comecei a operar ações tão cedo quanto possível e isso sempre foi muito fascinante. E, de certa forma, a dificuldade de encontrar material acho que tornava um pouquinho interessante, né? E aí depois eu fiz faculdade de administração aqui no Rio e na San Diego State também, na Califórnia, e fazendo as matérias eletivas que tinham de investimento, mas mesmo na faculdade era pouquíssima coisa, né? Mas acabou que quando eu me formei, eu fiz estágios que não eram em mercado financeiro, mas eu fui trabalhar num fundo de pensão, que era a Prevab, do antigo BNH. E nesse fundo de pensão, eu acabei que se criou uma função que não existia, que era o gestor de renda variável, né? Porque tinha uma carteira própria, em dinheiro de hoje, da ordem de uns 100 milhões de reais, que era gerida dentro da gerência de investimentos, mas pelo próprio gerente. Então acabou que eu assumi essa função e fui participando cada vez mais da gestão, numa época em que os juros vinham caindo. Não caindo como a gente viu recentemente, mas caindo para abaixo de 20%, né? Já era uma queda bem importante, começava a se aproximar da meta atuarial, porque antes você ganhava da meta atuarial, que era a inflação mais 5 mais 6 mais 7 só comprando o título público, né? Então isso começou a mudar e os fundos de pensão começaram a se profissionalizar muito. E eu participei desse processo de uma maneira muito bacana. Depois eu assumi a gerência de investimentos. E como foi um trabalho que se destacou, eu acabei sendo convidado para estruturar o fundo de pensão da Coca-Cola no Brasil, que já existia, mas também precisava de melhorias de retorno e de estrutura. E foi um trabalho muito bacana que eu desenvolvi por quase 7 anos, mais 5 na Prevado, e com isso eu acabei assumindo a América Latina, México e Argentina também, que tinham fundos de pensão, cada um com seus desafios. E nessa experiência da Coca-Cola, em que ao mesmo tempo eu estava numa empresa muito grande, mas numa empresa muito pequena dentro dela, que era o fundo de pensão, eu era cedido para o fundo de pensão, eu desenvolvi atividades em todas as áreas de investimento, praticamente, de operação de empréstimo a participantes até private equity. E eu desenvolvi também gestão de produtos exclusivos, e um deles foi um fundo de ações que tinha uma primeira versão de um modelo quantitativo para selecionar ações, né? Ele rodou durante 3 anos e a gente conseguiu ficar entre os 5% melhores fundos da indústria, né? Nesse período de 36 meses. Foi um resultado muito bom. Saindo de lá, eu abri a Astro com a intenção de levar para outros níveis o tipo de modelo que, apesar de mais simples do que o ideal, né, em termos até mesmo de quantas alternativas a gente via do que podia ser feito. E na Astro a gente está há 3 anos, eu com o meu sócio Pedro e nossos colaboradores, a gente está aprimorando esse modelo e às vezes cada fase é uma descoberta muito legal. E o que acontece é que você tem os tempos de convergência, né? Então, às vezes, você tem um modelo que é melhor, mas ele começa num período que não é tão bom. Isso faz parte. Mas a ideia é a gente estar sempre melhorando. Acho que você vai perguntar outras coisas de detalhe, né? Mas a minha trajetória ela vem desde reparar que o dólar estava diferente da TV até desenvolver modelos quantitativos bastante complexos hoje na Astro. E o que eu acho muito legal que aconteceu nesse período, no mundo, e um pouco do que você estava me perguntando no início, né, sobre educação financeira, é que hoje qualquer um pode ter acesso a um investimento extremamente sofisticado, que tem condição de estar nos 10%, 5% primeiros da indústria no longo prazo. E isso faz muita diferença, né? E nesse sentido, a gente tem um comprometimento especial, porque a gente começou o fundo com limite mínimo de 10 mil reais,
mudamos para 1.000 e hoje o nosso fundo Astra Smart FIA tem R$ 100 de aplicação mínima. Então, basicamente, a gente democratizou completamente. Eu acho que para ter acesso a um fundo dessa qualidade, quando eu comecei a operação de câmbio, primeiro que não existia, né, no Brasil desse tipo. Tinha outros fundos de igual qualidade, muito poucos, porque o mercado era muito menor. Mas você teria que ter R$ 1 milhão, no mínimo, para botar no fundo e conhecer e ser atendido, ser recebido, porque talvez você ligar, nenhum te atender. E isso é fantástico, né? É a oportunidade de todo mundo construir um patrimônio muito superior ao que faria antes. Com certeza, é uma trajetória muito, muito bonita. Desde a sexta série, já tendo contato com câmbio, já se interessando na graduação, em todas essas experiências. É muito interessante. Assim, é muito bacana como você conseguiu desenvolver, mesmo em uma instituição assim, como equipe, como você falou, pequena, né, no sentido de investimento. Você conseguiu desenvolver um departamento, estruturar ele, replicar ele em outras empresas, desenvolver, aperfeiçoar, trazer novos métodos, inovações, assim, parabéns, parabéns mesmo. Não, valeu. E só, Muito acho que legal. eu comecei falando do histórico, mas para quem estiver ao vivo ou estiver ouvindo depois, só me apresentar. Eu sou Rodrigo Oliveira, gestor da Astro Assets e do Astro Smart FIA, que é o nosso fundo de ações quantitativo, de que a gente vai falar hoje aqui também. Bacana. Rodrigo, eu queria, assim, entender para o pessoal, para o nosso público, o que seria um fundo quant? O que ele difere de um fundo tradicional? Como que é o dia a dia de um gestor, de um fundo quant? O que vocês fazem? Quais são as análises? Como que é a equipe técnica de vocês? Queria que você falasse um pouquinho sobre a rotina e o que seria um fundo quant. Só? Todo gestor de investimentos tem o mesmo objetivo geral, que é capturar a ineficiência de mercado. É para isso que a gente vive. E talvez nem todo mundo conheça, né? Existe academicamente a hipótese dos mercados eficientes, né? Em que você teria três versões de mercado. Uma em que o mercado ele é totalmente eficiente, então todas as informações, mesmo as confidenciais, estão já refletidas no preço. O outro de Uhum. que é semi-forte essa eficiência, e o último de que seria um mercado não eficiente. Apesar de ter até acadêmicos que defendem que existe mercado eficiente, não existe, né? Na Entendi. opinião de acho que todo mundo que se debruçou um pouco mais, em lugar nenhum do mundo. Mas mesmo no mercado eficiente, um gestor ele teria uma função de replicar benchmarks. E não é que você não vai ganhar dinheiro, mas seria impossível você ganhar dinheiro acima do mercado, acima de um S&P ou de um Ibovespa, por exemplo. Mas não é isso que acontece, né? Os mercados eles não são eficientes. Até para mim, eu acho que hoje os Estados Unidos são eficientes na forma semi-forte e o Brasil na forma fraca, já mais eficiente do que era, né, há 25 anos atrás. E isso é muito importante para qualquer gestor, porque no mercado que é mais eficiente, aí nunca é 100%, o que você consegue ganhar do mercado é menos, né? Tem um dado que, se você pegar fundos de ações, depende um pouco da fonte, mas aproximadamente 90% dos gestores de ações americanos perdem para o S&P, que é o Ibovespa deles, né? E no Brasil é 60%. Isso em prazos de mais de 10 anos, assim, né? Prazos que já deu para acontecer o que tinha que acontecer, que você não está pegando um período ruim do fundo. Então o Brasil é uma laranja com muito mais suco para tirar. Por isso que até falando um pouco disso de investimento no exterior, sem entrar muito no detalhe, mas para longo prazo o Brasil tem muito mais potencial. Não só que o Ibovespa acaba rendendo mais se você pegar prazos bem longos, mas também porque aqui dá para ganhar muito mais do Ibovespa do que lá do S&P.
E todo gestor quer fazer isso, quer ganhar do Ibovespa no fundo de ações, ou quer ganhar do CDI no fundo multimercado, ou de inflação mais pré num fundo que a meta eventualmente seja essa. E o que que um gestor faz fundamentalista, um gestor tradicional? Ele procura empresas que estão mais baratas do que deveriam. Mas não é só isso. Ele procura também empresas que tenham a possibilidade de crescer maior do que a média. Basicamente são essas duas coisas que, falando de um gestor de ações, o que ele faz. E aí você vai ter vários ótimos, inclusive, na minha opinião, o que você sempre falou com a Carol, que é a RI, da gestora mais antiga do Brasil. Eu institucionalmente fui investidor, inclusive, lá. Eu acho que são perfis que fazem muito sentido. Não é só o que está barato, porque você pode ter uma ação que está muito barata, como eu já vi o caso de uma companhia de livros negociada em bolsa e ela vendeu uma parte da empresa, ficou com caixa enorme, estava valendo em algum momento talvez menos do que o caixa, só que ela estava queimando o caixa, queimou o caixa, a empresa quebrou, entrou em recuperação extrajudicial ou judicial e no final acho que terminou que não sobrou nada. Então não é só tá barato e numa direção legal. Se um gestor ele consegue fazer isso, ele ele vai ganhar mais do que o Bovespa. E qualquer 2, 3% ao ano que você consiga, no longo prazo a diferença é brutal. É a diferença entre você depois ter um padrão de vida X ou 3x. Basicamente, essa é a ordem de grandeza. E o que que o gestor quant faz? Né? O objetivo dele é o mesmo. A gente quer comprar empresas que vão se valorizar no longo prazo mais do que o Ibovespa. Né? Porque o Ibovespa vai se valorizar, se a gente vê, ele sobe e desce. Se você corrigir pela inflação também, ele sobe e desce, mas sempre numa tendência de alta. Se você olhar períodos como 20 anos, por exemplo, né? Não tem dúvida disso. Só que a maneira que a gente faz é muito diferente. Eu vou sempre fazer esse paralelo, que é uma comparação legal. O gestor tradicional ele também usa números, ele usa planilha, ele usa banco de dados e ele usa filtros, né? E aí começa uma primeira grande diferença. O, um gestor tradicional, ele provavelmente, ele de 400 e poucas empresas na bolsa hoje, ele só trabalha com 100 ou menos. Por quê? Porque ele trabalha com as mais líquidas e ele não tem capacidade humana de analisar muitas empresas. Mesmo que ele contrate 20 analistas, ele tem que revisar o trabalho de 20 analistas sobre muitas empresas. Isso não é possível. Então, o filtro normalmente acontece pelo patrimônio. Isso é uma diferença importante. A gente tem filtros dinâmicos de liquidez no nosso processo, mas esses filtros deixam a gente trabalhar com mais de 200 empresas hoje, são cerca de 220. E a diferença é absurda, não só por ser o dobro de empresas, mas porque a gente acaba vendo empresas que não estão no radar de muita gente e muito do retorno da bolsa está correlacionado com o tamanho das empresas. Empresas menores tendem a ter um retorno superior. Isso até está no modelo dos três fatores, que já é de 1993, do Fama French, eles já demonstravam isso como uma evolução do CAPM, que é o modelo que normalmente a gente estuda primeiro, né? Isso é uma diferença do fundo quant, é a capacidade de trabalhar com um universo muito maior. Mas e aí, o que que a gente vai fazer com essas empresas, né? Algumas coisas são próximas do cara fundamentalista. Então, talvez a gente vai olhar o preço por lucro, vai olhar o dividend yield, vai olhar o valor patrimonial da ação. Todos esses são múltiplos. O múltiplo, explicando para aqui para todo mundo, é um número em que você usa dados das demonstrações financeiras. Pode ser um dado do balanço, da DRE, geralmente, às vezes um contra o outro, e muitas vezes o preço da ação contra uma dessas coisas. Preço por lucro, né? É o preço ali da tela,
sobre o lucro por ação, que é um dado do DRE. Uhum. A empresa que tem um preço menor por um dado lucro estaria mais barata, mas é lógico que isso depende de um monte de fatores, porque ela pode estar mais barata porque ela é um setor em que o preço por lucro é mais baixo historicamente. Mas aí você tem que comparar com outra empresa do mesmo setor, fatorar tamanho, fatorar características da empresa. Mas, de um modo geral, quem tem um preço por lucro mais baixo tá mais barato. Né? Quem tem um dividend yield mais alto está mais barato. Então, a gente consegue, para características, por exemplo, como o dividend yield, que é mais intuitivo, né? Que quanto mais alto, mais dividendo ela está pagando para o mesmo preço, então mais barato seria, e também uma empresa que dá lucro, é saudável, etc. A gente faz o seguinte, a gente estuda o comportamento desse fator de uma maneira multidimensional. E aí começa a entrar um pouquinho da parte quant que o pessoal às vezes acha que lembra alquimia ou algo assim. E tem uma semelhança sim, porque o dividend yield, quando a gente procura no Google, vai aparecer o preço de hoje sobre o dividendo de 12 meses. Isso é um dividend yield. A gente calcula na versão 1.2 que está rodando hoje, só para dividend yield, foram na ordem de 300 mil variações. Por quê? Porque a gente pode olhar para trás um ano, mas você pode olhar 6 meses, você pode olhar 5 anos. Você pode olhar de uma maneira linear, tirando uma média aritmética, ou você pode fazer uma média exponencial. E quando você faz uma média exponencial, você pode usar um decaimento que vai dar infinitas possibilidades. Isso, média exponencial, traduzindo para o público mais leigo, é simplesmente uma forma que dá um peso maior para o dado mais recente. Então, se você está olhando valores mensais, o valor de um mês atrás vale muito mais do que o de 36 meses para trás. Isso é uma parte. A outra parte é, seria, por exemplo, quando é que eu rebalanceio. Porque, beleza, eu comprei hoje minha carteira, mas eu troco quando amanhã, daqui a 3 anos, troco de uma vez, troco em tranches, e aí isso dá uma combinação muito grande. A gente pode imaginar, por exemplo, se eu quero maximizar o retorno ao longo dos anos, você teria aqui um eixo Y, acho que o pessoal da UFOP conhece isso. Você tem o eixo horizontal X, que pode ser, por exemplo, o dividend yield, como a gente olha, mas você tem o eixo da profundidade, que vai ser o rebalanceamento. Então, só aí eu já estou olhando 3 dimensões, mas às vezes dentro de um eixo eu tenho algumas variáveis que é como se fossem outras dimensões também. Isso é para dar a ideia de que é um trabalho que envolve diversas etapas, então a gente vê uma planície e a gente percebe fenômenos dentro de um mesmo fator. Você pode ter um fenômeno acontecendo aqui dentro de uma planície construída e um fenômeno ali mais longe. Ou seja, eu posso conseguir ganhar dinheiro acima da média olhando coisa de 3 meses atrás ou de 3 anos. Né? As duas formas dão certo. E isso, esse processo de desenvolvimento de todas as versões dos nossos modelos, ele é um processo lento, cuidadoso, em que tem todo um tratamento dos dados, por exemplo, para a gente evitar vieses. A gente procura corrigir um outlier distorcido, ah, que, por exemplo, tem uma série de dados de uma ação que você pega na bolsa, um dia teve 13.900, mas investigando, você descobre que na verdade foi 180%. E foi uma distorção. Mesmo assim, não é um dado muito bom. Então, a gente tem um tratamento de outlier que já reduz isso para, se não me engano, 50%, no caso desse exemplo. Então, você já fica com uma série econometricamente muito boa. Então, tem esses trabalhos e cada pedaço do desenvolvimento é feito em separado. E aí, uma coisa que é essa exclusiva do fundo quant, né? Ainda nesse exemplo do dividend yield, se a gente está, por exemplo, querendo um dividend yield mais alto, e eu escolhi já quanto que eu olho para trás, eu escolhi quando é que eu troco, como é que eu troco, eu escolhi tudo. Beleza. Então quer dizer que eu não quero os que têm o pior nota. Mas quais que eu não quero? Né? Eu quero tirar
só o 10% pior, eu quero tirar metade, ou eu quero ficar só com 10% superior. São infinitas possibilidades, ou quase infinitas, e tudo isso é testado extensivamente. O nosso processamento é intenso, muitas vezes ele acaba sendo feito em nuvem, ou dependendo do que for, leva dias para rodar. E a gente consegue descobrir os caminhos que estão dentro do mercado, de tudo que a gente vê de preço oscilando todos os dias. Você tem ali esses buracos, essas ineficiências que estão ali, todo mundo pode ver, mas exige todo um processo para você conseguir ver. Então, meio que a gente consegue desvendar segredos que já estão escritos há décadas ou há muitos anos, mas ninguém viu, ou muito pouca gente viu, principalmente no Brasil. Né? O Astra Smart é um dos primeiros fundos quantitativos de ações do Brasil. Então, e quando eu fiz a minha versão fundo exclusivo, então, acho que tinha um, talvez. Então, isso é 0,3% da indústria. Então, assim, por mais que cresça, é realmente muito pouco. Da indústria quanto total, né? De ações, então, é 0,00 casas decimais a se perder. Isso é muito bom, né? Porque a oportunidade vai continuar aí por provavelmente muito tempo. E só para te fechar esse processo, né, do que eu te falei, e aí tem muitas outras etapas, mas a gente está falando do desenvolvimento de um modelo. Então, em Uhum. dividend yield, eu posso ter vários modelos, né? E esses fatores que eu te falei são fatores de valor. A gente tem outros fatores, por exemplo, que são de análise técnica, ou próximos da análise técnica, que é o momentum. Né? A gente, quando Uhum. começa em mercado, a gente estuda pra caramba a tendência de preço e indicadores e Ótimo. bota aquele gráfico poluído, a vol, o Bollinger, né, que mede a dispersão da vol. Isso tudo é legal, mas no final confunde mais do que outra coisa. A análise técnica são duas coisas: continuidade e reversão. Né? Ou você identificou que uma ação está subindo e vai continuar subindo, ou para baixo é a mesma coisa, ou que ela subiu demais e agora ela vai reverter. Então a gente tem fenômenos de dinâmica de preço que a gente sistematiza mais ou menos num processo parecido, como no exemplo do dividend yield, em que a gente pode encontrar tanto momentum, que é padrão de continuidade de médio prazo, quanto reversão à média, que é padrão de reversão de longo prazo, quanto força relativa, que é padrão. Alô? Ah, e, Voltei. tu, e tudo isso vai sendo fatorado em características que podem ser usadas para ter carteirinhas independentes, que cada uma vai ganhar do Ibovespa consistentemente no longo prazo, mas em momentos um pouco diferentes. Né? E aí tem outros detalhes, como alguns modelos nossos hoje identificam tendência de curto prazo da Bolsa como um todo e podem ter caixa, ter menos ações do que 100%. Tem outros modelos nossos de longo prazo, em que tem super ciclos, macro ciclos do Ibovespa, em que a gente às vezes vai ficar muito pouco comprado ou comprado demais, dependendo se está caro ou barato. Mas isso leva muitos anos para você chegar num extremo. Esse não é o dia a dia de um gestor quant operando o seu fundo. Esse é o dia a dia meu desenvolvendo um modelo que é quase sempre. Né? Hoje a gente está na versão 1.2, a gente daqui a pouco vai falar mais sobre ela, e a gente está trabalhando na versão 2.0, que vai ser uma quebra de paradigma, mas que ainda demora muito tempo para entrar, mas quando sair ela vai ter a 2.1, vai ter a 2.2, um dia vai ter a 3.0, e nunca vai parar. Tanto porque tem coisas que continuam na mesa ali, no histórico de 20 anos de dado, que a gente ainda não pôde ver, quanto porque algumas coisas mudam, né? Então os modelos eles eventualmente precisam de atualização. Mas é muito mais porque a gente não viu o que já estava lá do que a mudança. Porque se a gente estuda o que a gente aplica aqui e você aplica para o S&P de 50 anos atrás, dava certo do mesmo jeito. Então, esses fenômenos eles são muito persistentes, mas eles são inconstantes. E ainda bem, porque se acontecesse sempre,
todo mundo fazia e a gente não tinha o dinheiro que a gente tem para ganhar. O Aí dia a haveria dia, casos. aí a gente não tinha emprego, Esse, né? Mas, Léo, o dia a dia do gestor quant, esse processo que eu falei é um processo científico, como de desenvolver uma vacina, por exemplo, ou de inventar uma nova maneira de um motor ser mais eficiente. É basicamente isso. E como eu sou fascinado por tudo isso, sempre quis desenvolver modelos dessa maneira, realmente é muito bacana. Mas o dia a dia de operação do fundo, esse sim é completamente automático, né? E o nosso fundo ele não tem uma frequência alta, ele opera uma vez por semana, mas principalmente uma vez por mês. E o nosso sistema operacional gera as ordens, isso é revisado, validado, enviado para a corretora. A gente não tem nem o erro de uma ordem automática e errada, né? A gente tem todos os cheques de segurança e governança necessários. Mas eu mesmo, o gestor, nem participo necessariamente desse processo. Então, as operações elas ocorrem e eu valido o que vai ser feito ou não. que legal, é muito interessante esse diferencial dos fundos, né? E o papel do gestor é um pouco diferente. Vocês não têm que ficar Uhum. trabalhando, analisando ativos, cuidando de carteira, de portfólio, analisando equilíbrios. O trabalho de vocês consiste mais em manutenção do software, né? Do algoritmo, validação da eficiência, né? Do modelo, desenvolver novos modelos, trazer novos ativos para a carteira. Assim, é muito assim, eficiente do ponto de vista, né? Vocês otimizam o tempo de vocês e evita custos. Eu imagino que a equipe de vocês deve ser um pouco menor do que um fundo tradicional com vários Ah, analistas. sim. Não, é muito menor e realmente sim, sempre será. O que a gente eventualmente até vai ter mais equipe vai ser até na parte de relacionamento, acho que não na parte de desenvolvimento. A gente vai ser sempre uma fração do que é uma casa grande. Isso tem uma outra vantagem, que é a questão que a gente fala do viés, né? Então eu Sim, tive sempre o hábito, quando eu fazia gestão de carteira própria de maneira fundamentalista, mais tradicional, eu definia as ordens antes do pregão abrir. Às vezes até botava a ordem na corretora e viajava. E dessa maneira, quando acontecia aquele momento, às vezes, que fica barato, aquele circuit breaker, aquele momento mais extremo, a ordem já está lá. Isso aconteceu eu estando em Nova York, na época do subprime, um monte de ordem foi executada. E mais recentemente aconteceu no Joesley Day. Eu estava até no dia, mas as ordens já estavam enviadas e foi executado um aumento de posição muito relevante, muito perto da mínima. Foi até no ETF de Small Caps, essa ordem. E logo depois subiu muito e muito além do Ibovespa. Se você está ali na hora, ou ligando para alguém, ou digitando você mesmo na tela, a tendência que você pode ter, e não, agora eu acho que vai cair mais um pouco. Serra, na verdade, de duas maneiras. Quando cai um pouquinho, você já quer comprar mais cedo. E quando cai muito, você fica com medo. Agora acho que vai cair para sempre, então vamos esperar. E nos dois você toma decisões ruins, né? E esse princípio de escrever num papelzinho e mandar para a corretora, isso é um pouco do que o Fundo Quant faz, né? Só que é de uma maneira mais extrema. Eu realmente nem estou acompanhando a ordem, qual é a maior ação, se eu gosto do presidente da empresa, se eu me apaixonei pelo logo. Tem até dessas coisas, né? A pessoa, quando vai muito na emoção, vai e visita a fábrica. Nossa, você é tão bonitinha a fábrica, é tão legal, os funcionários. Aí você vira torcedor, né? Como de futebol, algo assim. E não é legal. Então, o fundo quant, a gente sempre vai estar completamente distante emocionalmente. Inclusive, a maior posição, primeira, segunda, terceira, todos os meses muda do fundo. Às vezes até volta no outro mês, mas a gente viu que sempre muda, né? Então, é uma frieza que é muito legal e acaba permitindo a gente ter a disciplina de trazer o resultado que a gente quer.
Isso é muito, muito interessante mesmo, assim, de todos os aspectos. Objetividade na tomada de decisão, eficiência. É, assim, você comentou sobre o Joesley Day. Como é que o modelo ele lida com essas anomalias de mercado? Então, Principalmente nesse esse, cenário assim, de pandemia, que teve uma oscilação muito grande nos ativos. E eu vi que vocês performaram acima do benchmark, assim, em um nível bom de eficiência, mesmo sim, no pior momento da pandemia. esse exemplo do Joás foi antes da Astro, né? Mas o que que acontece quando você tem um momento, que você tem um dia que tem, por exemplo, se amanhã tiver um circuit breaker, né? Ah, a maior parte do nosso fundo ela vai se manter exatamente da mesma maneira, mas quando houver o rebalanceamento, quando você tem uma queda, seja um circuit breaker ou ao longo de alguns meses, distorções se acentuam, né? Então, assim, é o que Sim. eu falei, o mercado não é eficiente, mas ele sempre converge em algum momento para algum nível de eficiência. Quando você tem uma queda, e sempre a vol aumenta na queda, né? Tanto que a bolsa sobe de escadinha e desce de elevador. O dólar é o contrário. Quando você tem essa queda, as distorções aumentam. Então, aquilo que de repente pouca gente olha, alguém se desespera e vende, não tem tanta liquidez, aí cai, e aí você tem uma oportunidade muito melhor. Então, os modelos eles vão sempre capturar isso nos momentos de rebalanceamento. Mas, além disso, o modelo que hoje a gente tem operando desde 15 de outubro do ano passado, que é o Astro 1.2, ele consegue identificar em alguns momentos que o mercado entrou numa tendência de queda em alguns dos modelos, e isso faz com que ele tenha menos ações. Mas não é num dia, em geral, isso é uma tendência, tem todo o setup do como é que se define isso. Esse modelo começou a executar esses módulos de proteção há 2 a 3 meses atrás. Então, exatamente uma boa parte dessa queda não foi sofrida pelo fundo. Mas se a gente for entrar numa tendência de alta, que não entramos, apesar da alta dos últimos dias, muita gente confunde, ele vai voltar a ficar comprado. Pode acontecer de você ter uma queda tão profunda que o modelo entenda que está na hora da reversão. Então você tem alguns setups diferentes em que ele pode estar mais ou menos comprado. Aí um dia que a bolsa cair muito, o fundo vai cair, isso é inevitável. Onde a gente pretende capturar o retorno é no longo prazo, à medida que a gente pega essas ineficiências. Então, esse ano, por exemplo, o Ibovespa está caindo 10% e o Astro Smart FIA está subindo, e com uns 25% de vol a menos, né? É exatamente isso que a gente quer no tempo. A gente conseguindo ter esse diferencial em prazos cada vez mais longos, vai fazendo o nosso patrimônio aumentar cada vez em uma Consideravelmente. velocidade maior, né? Isso. Outro ponto interessante que você tocou é na questão do rebalanceamento da carteira, que Uhum. os fundos têm essa vantagem, né, que vocês, assim, essa política de trabalhar com hedge muitas vezes é custosa do ponto de vista de custo de oportunidade para o fundo. A carteira de vocês, assim, com um elevado número de ações, tendo um algoritmo para trabalhar isso para vocês, vocês conseguem operacionalizar essa eficiência de uma forma muito prática, né? Sim, com certeza. E o RED mesmo é raríssimo a gente ter isso operando de uma maneira sistemática, porque o RED ele é muito caro. Então ele só vale a pena em situações muito extremas, como por exemplo em 2008, no início de 2008, a gente olhando no backtest, esse modelo de macrociclos tinha chegado no topo. Foi a quinta vez que ele chegou num topo. Desde então não chegou. Hoje esse topo, por exemplo, estaria em torno de 220 mil pontos. Só que ele vai se corrigindo, né? Talvez em 200. 220 é o que eu projeto se seguir subindo assim. Aí sim, aí um hedge muito interessante vale a pena. Até porque, às vezes, no momento desses, o hedge está menos caro, porque o mercado está tão eufórico, aquele negócio do Warren Buffett dos violinos, né? O mercado está só em sinfonias, então você consegue comprar um pouco mais barato. Na hora que já começou o medo a apertar, aí
não dá mais tempo. É interessante. Outro ponto assim, que eu queria saber e compartilhar com o pessoal é Uhum, nessa, como é que funciona o algoritmo de vocês, como é que vocês desenvolveram ele, quais são as métricas dele em questões de macros, índices, taxa de juros, assim, informações de micro, setoriais, fundamentos, questões estatísticas, quais os modelos que vocês usam de redes neurais. Como é uhum. que foi a elaboração e como é que é essa manutenção do dia a dia do algoritmo? Então, acho que basicamente isso que eu te comentei com relação a todo o processo de desenvolvimento e execução são as linhas gerais do que a gente faz. Tem vários níveis, né? Eu foquei até mais no nível que é o nível de escolher as ações dentro de cada subcarteira. Mas a gente tem o nível de se você vai ter mais ou menos ações, tanto por dinâmicas de curto prazo quanto de longuíssimo prazo. E tudo isso é integrado em simulações e a gente usa muito o recurso de imagens em 3D para ver o que está escrito no mercado numa forma. Dá até para imprimir, você vai ter uma montanhazinha com o teu modelo, é um pico ali da montanha. Eu sou bastante sinestésico, então essa maneira de visualizar e sentir os fenômenos é importante. Agora, Léo, muito mais do que isso, vocês vão ficar na curiosidade, porque aí a gente entra em detalhes sensíveis do modelo, Não, tudo bem. do desenvolvimento do que a gente faz. Mas, com certeza, a gente segue essas etapas assim de ver fatores fundamentalistas, de ver fatores técnicos e até algumas coisas um pouco heterodoxas, como a gente diz, que são coisas que não estão na literatura mais tradicional, nem de análise técnica, nem de fundamentalista, mas que a gente consegue perceber também. Mas os nossos insumos, eles são principalmente demonstrações financeiras, dados de preços e dados de volume. Mas, em tese, a gente pode usar qualquer coisa. A gente pode ter uma parte de modelagem de macrolocação que usa algoritmo de Google Trends, por exemplo. O pessoal perguntando bolsa em baixa ou algo assim. Não tem uma limitação. E isso que é tão legal. Tudo que você pode traduzir em números, o Astra Smart Fia pode fazer. É sensacional essa tecnologia. Hoje eu trabalho no Instituto de Previdência, aqui na nossa cidade, também tentando trazer essa tecnologia de alguma forma para o Instituto. Ah, é como se fosse um RPPS. E isso é justamente um RPPS. Ah, que legal. O RPPS é irmão do fundo de pensão, né? Que é a FTC, que é o tipo de empresa onde eu trabalhei com investimentos. Uhum. Legal. É, bacana. Outro ponto assim que eu queria trazer assim é como é que você analisa hoje o mercado no sentido de expansão de fundos quant, de inteligência artificial nesses outros mercados? Por exemplo, um RPPS que tem às vezes uma equipe pequena, assim, é possível? Eles precisam de uma equipe técnica qualificada, eles precisam de uma equipe técnica grande, é caro implantar essa tecnologia hoje? Você vê o mercado aderindo de forma ampla a essa tecnologia? Não, eu acho que a tecnologia quant, como a gente usa, ela é uma tecnologia para você conseguir desenvolver e implementar uma estratégia de investimentos de uma maneira sistemática, né, sem a Uhum. intervenção humana. Isso não precisa de uma equipe grande e isso não é necessariamente caro. O caro do preço está no capital humano de quem vai estar trabalhando ali. Mas em termos assim, mesmo de maquinário e tudo mais, não. Agora, a gente desenvolve isso com um produto, que é um produto de ações, né? Isso poderia ser desenvolvido para um multimercado, um produto de previdência, e a gente aplica para todos os nossos cotistas, né? Eu acho que quando você pensa talvez um RPPS, um fundo de pensão, pelo menos pegando da minha experiência, de tudo que eu vivia com outros fundos de pensão,
Eu acho que normalmente faz mais sentido você ter casas que desenvolvam algum produto, uma coisa de nicho ali para você. Mas num sentido mais macro, talvez te ajudar na macrolocação do instituto, né, dizendo, olha, eu tenho que ter mais ou menos Bolsa Brasil hoje, mais ou menos Bolsa Americana, através de BDR, né, acredito que é permitido na 3922 hoje, ou se eu vou ter mais pré ou mais estudo de PCA, isso tudo sim, eu acho que vale muito a pena ser desenvolvido e eu não acho muito difícil. O que você precisa é duas coisas. É, é ter ideia, né, do que pode dar certo e conseguir desenvolver a programação disso e gerar relatórios inteligíveis para você entender quais fenômenos dão mais certo do que outros, quais otimizações fazem mais sentido e tendo muito cuidado com viés, porque esse é o grande problema de um backtest, né? Dependendo de como você crie, você pode criar uma característica que pegaria, por exemplo, Magazine Luiza em 2016 até agora, ou até não agora, mas meses atrás, mas mesmo até agora. Então, só porque ele comprou o Magazine Luiza, o modelo vai ser muito bom, mas isso é você tem que ter no teu desenvolvimento coisas como a gente tem, que a gente considera qual seria o resultado do modelo tirando todos os anos a ação que deu maior retorno. Eu considero que ela não existiu e eu rodo o modelo de novo, eu vejo o quanto que ele perde, se ele continua bom. Então, num viés desse, por exemplo, ele ia tirar Magazine Luiza e se ele ficasse muito ruim, é porque ele era um modelo ruim. Então, tem todo o cuidado de look-ahead bias, de viés de seleção, de confirmation bias, várias coisinhas assim. Mas eu acho que vale super a pena. Na verdade, de maneiras muito preliminares, foi isso que eu cheguei a fazer já, né, em fundo de pensão anos atrás. Muito legal essa tratativa, assim, essa visão que você teve inicial e conseguir refinar e estar com esse fundo hoje em dia. É muito legal mesmo. É, eu vi que o pessoal aqui perguntou no chat, Rodrigo, você gostaria de deixar as perguntas mais para o final? Ou Não, você pode, gostaria? pode falar. O pessoal perguntou aqui, o Matheus ele havia perguntado, sobre a possibilidade do enviesamento do modelo. Eu acredito que você comentou agora, né, sobre isso. E se você puder comentar um pouco mais sobre as É, ferramentas que a gente tem para evitar o enviesamento. claro, é exatamente isso. A gente tem diversas etapas no desenvolvimento que têm o objetivo exatamente de evitar vieses de vários tipos. Ah, eu dei alguns exemplos, mas eu acho que o viés de você ter uma característica que, por acaso, escolheu uma ação em algum momento que foi muito boa, mas não é uma coisa replicável, eu acho que isso é super importante. A gente tem maneiras em que a gente aleatoriza a amostra de ações na bolsa ao longo de muito tempo, expurgando uma série expurgando metade, por exemplo, ou um terço, e roda e vê se o padrão se mantém. E a gente faz isso várias vezes e tira uma média disso. A gente faz outras comparações dividindo em períodos diferentes. Então, esse modelo da Magazine Luiza, se você rodou ele por 20 anos, ele vai ser muito bom. Mas se ele só foi bom nos últimos 8 anos, por exemplo, ou 7 anos, ele não foi bom antes, você descobre que ele não é um modelo tão bom, porque a gente precisa de tempo para os modelos convergirem. Mas o tempo tem um tamanho, né? Também tem como você calcular esse tamanho. Então, o nosso tratamento de contra viés é de altíssimo nível. A gente realmente sempre algum nível você tem, mas nada que comprometa. Mesmo na minha experiência, quando eu desenvolvi modelos de maneira muito mais simples do que hoje, né, o resultado entregue já foi muito próximo do resultado esperado em prazos maiores. Muito legal. Comentando sobre essa parte do desenvolvimento, é, a equipe técnica, você acha que hoje é acessível? Seria
necessitaria de uma certificação, talvez para estar desenvolvendo alguma inteligência? Assim, o pessoal precisa necessariamente ser da área de engenharia de sistemas? Você acha que assim, é algo acessível, visto a disponibilidade de informações na internet, né? E outras ferramentas? É, eu acho que é totalmente acessível para quem tiver eventualmente o perfil para isso. Não existe nenhuma certificação específica, né? Até existe uma certificação de Quantitative Finance, que ninguém conhece, mas ela existe, porque nos Estados Unidos você tem certificação para tudo, né? E mesmo assim, talvez sejam detalhes muito distantes do desenvolvimento de um fundo quant. Eu acho que certificações são uma coisa importante. Não é à toa que eu tenho três. Eu fiz o CNPI pleno, que é fundamentalista e técnico, eu fiz o CGA, que é obrigatório para gestor, o CNPI é de analista, obrigatório para emitir relatórios de análise, e fiz o CFA, que foi certamente mais interessante, desafiador e até de aprendizagem humana, né, de disciplina. Então, eu acho que vale a pena. Eu tirei junto com o meu sócio, a gente terminou o CFA tem 2 anos. E tudo isso é válido como experiência de vida, vão ser aprendizados diferentes, dependendo da experiência que a pessoa teve, mas para todo mundo é muito legal. Fazendo CFA, quase tudo que tinha ali eu já tinha tido contato profissional, com os tipos de investimentos diferentes, até mesmo uma parte grande de fundo de pensão que tem, contábil. Mas quem não teve, vai ter um primeiro contato, de repente vai se encantar por uma série de conhecimentos, e depois acaba tendo contato com uma ou várias coisas na prática. Dito isso, assim, para desenvolvimento de modelo quant, a certificação diretamente ela não tem uma relação. O que você precisa é ter as ideias, saber o que você quer fazer e conseguir desenvolver essa programação. Na nossa equipe, por exemplo, eu sou gestor, então eu tenho os conceitos do que eu quero testar, por que eu quero testar, o que eu espero encontrar, e o Pedro Pelizome, da minha equipe, meu sócio, ele é o responsável pela área que faz as contas, né? Usando as linguagens necessárias. A gente tem hoje mais gente na equipe que participa também. A gente até está refinando um estudo que é um pedaço da nossa macrolocação e a gente vai publicar uma carta do gestor com uma parte dessa conclusão, que é sobre a relação de picos de PCA com ciclos de bolsa, né? Normalmente a gente entende que isso que acabou de acontecer é uma coisa bearish, né? Que traria queda, e as evidências desconfiam um pouco disso. Então acho que a gente vai compartilhar com vocês também. Acho que vai ser bem legal. Se a mesma pessoa conseguir ter a ideia e desenvolver, também pode ser, mas eu acho que é sempre importante você ter uma troca, né, com mais gente, até porque são habilidades diferentes, né, não é tão comum a mesma pessoa poder fazer. Mas assim, eu acho que quem quer, e também não requer faculdade específica, né, eu sou administrador e não sei nem aonde é que abre a tela de programação do VBA. Poderia saber. O meu sócio é engenheiro e programa qualquer coisa. Qualquer ideia mirabolante que eu tenho, às vezes ele tem que pesquisar, mas ele faz. Bom, legal. Então, mas ele aprendeu, não foi na faculdade, talvez tenha tido uma matéria ou outra, mas aprendeu na vida, né? Porque ele resolveu aprender. O importante é você ter a disciplina e desenvolver. Agora, é claro que faculdades mais quantitativas na área de engenharia provavelmente dão aquela base estrutural, principalmente se é uma faculdade de ponta, que te dá o raciocínio lógico, a capacidade de organizar a ideia, a capacidade de análise, a capacidade de reconhecer padrões, desenvolve, na verdade, essa capacidade que já existe, né, em todo ser humano, em uns mais do que outros, e isso faz toda a diferença, né? Uma pessoa que não teve nenhuma experiência assim, universitária ou lendo matérias acadêmicas,
e vai programar do zero, vai ter mais dificuldade, com certeza. certeza. É muito bacana. É, como você falou, né? Assim, eu sou da área de economia, comecei a estudar programação por conta própria, tem todo o conteúdo na internet e tá tudo disponível pra gente. A gente tem diversos cursos online, assim, tá acessível, a informação é acessível. Você Sim. poderia comentar um pouco sobre algumas plataformas ou alguma linguagem específica em alta hoje? Assim, o que vocês usam de tecnologia? A gente usa o R para o desenvolvimento dos modelos, né? A primeira versão foi desenvolvida em VBA, mas o R realmente, por uma série de características tecnológicas dele, você consegue rodar muito mais simulações de uma vez e de uma maneira que a velocidade de programação é reduzida às vezes para 5% do que seria a original, mas não só isso, a maneira de você ver o output é extremamente mais prática. Então a gente pode gerar gráficos em 3D ou em 2D, a gente clica e desclica facilmente para o gráfico ele mostrar mais ou menos partes, a gente gira os gráficos em 3D com mais facilidade. Ele tem também um sistema de operação por matrizes que o Excel não tem, que facilita muito isso da gente trabalhar com coisas diferentes que vão se integrar. Agora, o nosso sistema operacional, que não tem nada a ver com o desenvolvimento, ele é um sistema em VBA. Para isso, o VBA funciona perfeitamente. Ele lê arquivos, importa automaticamente de um vinculadinho, gera relatórios diários, dispara e-mails, são coisas que um R, por exemplo, já não faria, né? São sistemas diferentes. O R é meio que como é que eu chego à receita do bolo. E o sistema operacional é como é que eu cozinho o bolo. Né? Todo dia ali você pode estar fazendo aquele bolo de novo. Hoje são as duas linguagens que a gente usa. Eu sei que muita gente usa para o desenvolvimento o Python também. A gente Uhum. estudou, mas a gente concluiu que para a gente o R era mais fit. Bacana, muito legal. O Python ele integra os dois, o Excel e o R, mas o R é mais específico, mais direcionado, né? Mas assim, uma linguagem mais acessível, bacana, Uhum. muito legal. Você poderia comentar um pouco mais sobre a capacidade que o software tem de se adaptar e sobre a dinâmica? Assim, o mercado ele é muito dinâmico. Como é que o software, o algoritmo, ele se adapta a esses modelos? Vocês têm que dar manutenção constantemente? Ou Não, vocês, até não, uma vez na na. questão de receber os dados, os relatórios eles têm uma certa periodicidade. Isso daí impacta Uhum. na produção de vocês? Não, porque isso tudo já está fatorado dentro do modelo, né? A gente alimenta diariamente, de maneira automática, a partir da base de dados que a gente contrata. A gente trabalha só com dados de fechamento, né? A gente não trabalha com intraday. Então, ele está sabendo se o mercado está subindo, se está caindo, se o preço está ficando mais barato ou não, e ele vai se adaptar. E os modelos que eventualmente têm caixa, eles precisam reconhecer os padrões, o que leva qualquer tempo, pode levar dias, semanas ou meses para ele reconhecer que um padrão está acontecendo. A gente está operando há 3 meses agora com um terço do fundo em caixa, né? Muito perto do limite legal. Mas eventualmente isso muda, pode mudar. Semana que vem está 99%, que é o nosso alvo de longo prazo. Então hoje a gente não tem alavancagem no fundo, por exemplo. Uhum. Mas acho que vale comentar muita gente que hoje procura sobre investimentos e vê no Instagram, né, os influencers. É, gente, para vocês que estão ouvindo isso, procurando e vão ver depois, e acho que isso é super importante. Esses cursos de fazer day trade, não façam eles, porque isso só enriquece o pessoal que vem de curso. Por que que eu estou dizendo isso fazendo um paralelo com a maneira nossa de operar? Eu falei que os fenômenos que funcionam, eles são persistentes, mas inconstantes. Eles levam às vezes meses para se manifestar. Quanto mais curto o período que você olha, mais espúrio é o movimento do mercado, diretamente. Então, quando você olha no intraday,
o movimento do mercado, ele é, para não dizer 100, é 99,99% escuro. O que que isso Uhum. significa? Que qualquer coisa que você faça, você acha que está vendo um padrão, mas na verdade não está. Assim, os padrões até existem para ver, mas o índice de sucesso no final é muito baixo. Tanto que mesmo os maiores gestores quantos internacionais, retornos espetaculares, com frequência baixa, eles ficam alguns dias com a ação e trocam, né? Eles não operam várias vezes num dia. Então acho que é bem ilusório a pessoa achar que vai estudar alguns materiais e vai conseguir fazer isso. Às vezes a pessoa até se alavanca. Isso é muito destruidor de valor. Então teve um estudo recente que viu acho que 98% dos day traders na bolsa perdiam dinheiro. Mas isso era 98 porque o estudo levou um tempo, assim, poucos anos. E quanto mais passava o tempo, a mortalidade ia aumentando. Se você olhasse mais anos, você vê que era 100%, porque não. Por que que tem 2% que ganhou? Porque se você mandar 1 milhão de e-mails dizendo que um jogo de sábado vai ganhar um determinado time, e para 500 mil você manda que vai ganhar o time A para 500 mil o time B, 500 mil vai receber a dica certa. Aí você divide 250, 250, 125, 125. Vai ter uma hora que vai ter gente que vai ter recebido 10 dicas certas, mas é espúrio, né? Tem até golpe que tenta vender previsão de jogo pela internet fazendo isso. O cara recebeu 10, você, caramba, mas agora pro 11º pague R$ 1.000 e aposte. Então, assim, é escuro. A maneira que a gente opera, por mais que a gente todos os dias tem uma atualização da base de dados, não tem nada a ver com reconhecer padrões que estão acontecendo no intraday, porque esses padrões não existem. São você jogar a moeda e metade das vezes vai dar certo, metade vai dar errado. Em todas vai ter custo, né? Então, no fundo, você ganha menos do que o mercado. O que a gente faz não é isso, e pode ter situações de movimento maior em que a gente só na semana que vem vai fazer um ajuste para capturar o que está fazendo mais sentido naquele momento. Perfeito. Após as suas análises, a gente vê que assim, é algo que é possível de ser implantado, né, em diversas instituições, é acessível, né? Assim, o custo operacional não é tão alto. Vocês conseguem trabalhar com a base de dados que vocês têm sem muita dificuldade. Muitas vezes Uhum. acredito que com dados abertos, né, da CVM, da própria bolsa. Sim, os dados são abertos. Agora, a captura deles, isso é possível fazer programação para capturar, tanto que tem várias bases de dados que fazem, mas a gente prefere contratar. E aí a gente trata os dados já pré-tratados pelo nosso provedor. Mas é perfeitamente possível você fazer o link direto com a CVM e com a Ambima, né, que são as duas bases de dados principais de dados de mercado aqui no Brasil. Muito, muito legal. Essa questão que o proposital assim, que às vezes for procurar informação sobre, é, é, às vezes encontrar uma curva semelhante a outra, às vezes elas não têm ligação direta. Eu assim recomendo o pessoal procurar olhar a cointegração dos fatores e pela cointegração eles vão encontrar se realmente tem relação ou não, se simplesmente foi um acaso. Assim, dando uma dica para o Sim, pessoal, sim. bacana. É, você gostaria de comentar um pouco sobre a questão do nosso cenário atual, Rodrigo? Assim, a Sim, gente tem muitas expectativas, a gente tem um mercado assim, muito aquecido, a gente imagina que tem muito mercado para um fundo quântico, para novas tecnologias. Você poderia comentar a sua visão sobre essas questões? claro. Comentei que tem algumas maneiras que a gente usa para entender os ciclos macro, né, do mercado. Uma maneira dessas a gente chama de modelos de macrociclos. A gente vai publicar isso na nossa carta do gestor.
Ao longo de 30 anos, a bolsa ela algumas vezes chegou no topo, algumas vezes chegou no fundo. Hoje a gente estava no meio do caminho, a gente voltou para o primeiro quarto, né? Isso é um bom indicativo do quê? Que se a bolsa ela cai, não importa tanto se você se mantiver posicionado, porque a partir de agora, quem tiver Ibovespa, ao longo dos próximos 10 anos, em algum momento vai ganhar do que quem tem CDI a partir de agora, né? Isso é um dado do modelo. Claro que nada é absoluto, mas a gente confia muito nisso. Esse é um dos modelos mais assertivos assim, com que eu já trabalhei. Obviamente, se você ganhar do Ibovespa, você vai estar ganhando duas vezes. Esse é o nosso objetivo no Astro Smart FIA. Mas um dado interessante, que a gente vai colocar detalhes em breve nessa carta, são os ciclos de PCA. Quando o IPCA ele tem um pico, e isso acontece em geral a cada 5 ou 6 anos, e aconteceu exatamente mês passado, pela primeira vez em 5 ou 6 anos, os 12 meses, ou seja, o primeiro ano depois desse pico, a bolsa sobe 5 vezes a média histórica, o Ibovespa, né? Depois, no ano 3 e 4, o Ibovespa sobe cerca de 2 a 3 vezes e meia. E depois no 2 e 3 e no ano 4 e 5 sobe um pouco mais do que o normal, quase o dobro. E no sexto ano cai, né, na média. Então, quando você tem esse pico de PCA, existe uma tendência muito grande do, da bolsa como um todo acabar é, subindo nos anos seguintes. Vou fazer um ajuste porque estou ficando sem bateria. E isso faz o quê? Isso permite com que você tenha mais um indicativo que te tranquilize no sentido de, olha, compre agora, porque na verdade, a qualquer momento, não, que uma pessoa compra um bom fundo de ações, ela vai ter um retorno de longo prazo muito superior ao CDI, muito superior a qualquer tesouro direto ou a qualquer fundo multimercado mais padrão. Isso sim é indiscutível. Agora, se você comprar num momento historicamente abaixo da média de preço, ou com viés por um fenômeno econômico, isso é muito interessante. E tem um motivo, né? A gente encontra o fenômeno, é sempre legal a gente descobrir o porquê. Nem sempre você vai descobrir o racional, né? É que nem tem muitos remédios que funcionam e, na verdade, a maioria dos remédios, os médicos não conhecem o mecanismo de ação, mas testou, viu que é seguro, dá esse resultado, então vamos fazer. Mas nesse caso a gente pode hipotetizar. Quando a inflação sobe, a gente pensa, o governo perdeu o controle, vai subir os juros aumenta a taxa de desconto do valuation, que é o que dá o preço das empresas, então o preço vai cair. E todo mundo pensa isso, às vezes até imediatamente cai. Só que por que a inflação subiu? Quase sempre, tirando na época de estagflação que a gente teve do um ou dois governos atrás, na maioria das vezes a inflação sobe porque a economia cresceu. Então, se a inflação sobe, porque a economia cresceu e os juros vai subir, mas para trazê-la de volta para uma normalidade, o que é saudável no longo prazo, mas para tentar desacelerar de uma maneira mais controlada uma economia que cresceu um pouco menos de controle. Na verdade, não sei qual é a linha preponderante na UFOP, né? Mas na minha visão, a única escola acadêmica que explica direito os ciclos econômicos é a escola austríaca. E quase sempre eles têm interferência do governo. E isso é ruim. Possivelmente, se não houvesse uma série de interferências, os ciclos se recuperariam de quedas muito mais rapidamente e a economia cresceria mais no longo prazo. Só que a interferência ela existe, ela é enorme. Então, já que ela existe, para causar eventualmente a recessão, ela tem que existir para ajustar a inflação e nas medidas anticíclicas, como acaba acontecendo, como aconteceu no passado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Então isso tudo faz sentido, né? Tanto que a gente encontra esse tipo de relação quando você vê ciclo de alta de juro americano, e isso em geral anda junto com o ciclo de alta do Ibovespa, né? Porque a nossa economia é muito dependente dos Estados Unidos, né? Principalmente a parte de bolsa. Então, a nossa perspectiva, ela hoje é bastante positiva. Eu, na verdade, estou torcendo para os modelos ficarem full investment o mais rápido possível, mas eles vão saber melhor do que eu a maneira adequada. Agora, isso não quer dizer que o Ibovespa terminou, por exemplo, esse ciclo de quem olha análise gráfica nesse canal de baixo, na verdade, está dentro do canal. A gente não usa isso na gestão do fundo, mas eu sou analista gráfico, sei ver, né? Tô vendo gráfico de vez em quando, não o dia inteiro. Mas isso está acontecendo. Ele pode buscar um suporte um pouquinho mais embaixo. E mesmo o modelo de macrociclos, o fundo dele é mais embaixo ainda. Só que quem tenta acertar o fundo nunca vai ganhar dinheiro. Você não vai conseguir. Se chegar no fundo, você não vai comprar, porque a notícia vai estar tão terrível aí que você não vai querer. Vai ser aquela, deixa eu esperar, vamos ver, deixa eu melhorar. Então não faz isso, eu não faço isso. Gestores excelentes que eu conheço não fazem isso, né? Nem com o próprio dinheiro, nem com o dos outros. O fundo hoje tem 71% alocado, provavelmente isso vai para 99% em breve. Eu, Rodrigo, tenho 96% alocado em renda variável e nas próximas semanas pretendo ir para 98%. Eu acho que não há espaço nas condições atuais, de preço por lucro projetado mínimo em 15 anos, é outro elemento também que a gente tem. Não tem condição de alguém ficar esperando. É lógico, quem vai entrar, eu sempre digo, não deve entrar de uma vez, bota em tranche. Bota uma parte agora, uma parte daqui a 2 semanas, uma parte mais 2 semanas, para evitar o movimento rápido que aconteceu. Naquele dia que você aplicou, teve uma notícia, teve um circuit breaker, você se blinda disso, né? Então você faz a média mais para baixo ou para cima, né? Mas você fica na média. Agora, na hora que você resolveu, vou fazer essas alocações, viu notícia ruim, viu a bolsa cair, investe mais e não menos, né? Porque a tendência humana se programou e viu uma notícia triste e não, agora vou esperar. Isso é sempre a mensagem da educação financeira mais primordial. Não fique apavorado com notícia ruim, principalmente de uma bolsa que já está relativamente barata. Bacana. Assim, é bom ter esse feedback de um cenário otimista, assim, que a gente está se planejando. E tudo que se comentou está muito alinhado à teoria, né, de fundos pontes, as ferramentas que a gente tem hoje no mercado. O KPM também, né, mostra muito isso. À medida que os juros da taxa básica caem, a gente aumenta o nosso beta, né, a gente aumenta a taxa de Uhum. retorno ali, de investimento. É muito interessante, assim, o pessoal também que se interessa por essa área. Assim, eu gostaria de fazer algumas considerações, agradecer a sua presença, Rodrigo. Muito obrigado pela disposição do seu tempo. Assim, foi muito produtivo. O pessoal, eu sei que o pessoal gostou muito. A gente vai compartilhar em todas as redes sociais. Eu gostaria se possível, marcar um novo encontro. Assim, quando sair o seu artigo, se puder Uhum. comentar com a gente como é que foi, assim, o desenvolvimento, quais as conclusões, assim, a gente vai pesquisar, claro, a gente vai acompanhar, mas assim, à medida que for lançando novas tecnologias também, a gente poder estar por dentro do que está acontecendo, assim, é muito, muito interessante. Muito Não, obrigado. não, Léo, poxa, bacana, vai ser um prazer. E todo esse processo que a gente conversou hoje é o que a gente aplica e todos os desenvolvimentos futuros que acontecerem vão estar contidos no Astro Smart FIA, que é o nosso fundo de ações. E no nosso site, que é astroassets.com.br, qualquer um, pode abrir uma conta na nossa plataforma, ou se já tiver em algumas das plataformas que a gente trabalha, como Hora, uma Nova Futura,
e mais algumas que estão todas ali no site, é só procurar e fazer a locação. Qualquer dúvida, tem nosso contato ali no site também, a gente fica à disposição. A gente vai compartilhar e deixar o contato da Astra também em todos os nossos veículos, plataforma, com cadastro, com link para ir direto fazer um aporte. E muito obrigado, Rodrigo, por tudo, pela apresentação. Não, tá ótimo. É um Obrigado. prazer. Um Boa noite. abraço. Boa Tchau, noite. tchau.